desafio esse. Felipe Rhodes, mais uma vez, nos colocando numa situação de completo desafio aqui. Muitas barreiras a serem superadas. Eu queria só perguntar uma coisa. Quem aqui não é defensor público? Tá. Pessoas todas da área do direito. Certo. Não? Assistentes sociais. Ai, que medo! Certo. Então, vamos lá. A professora Bibiana até ressaltou, né, que realmente a gente, que é do direito, tem muita dificuldade de abordar essa questão, que para a gente é completamente interdisciplinar, então é realmente um desafio. Mas aqui, até puxando a linha do que a Bibiana estava falando, vamos lá. Eu queria primeiro abordar esse termo contra-reforma, porque eu ouvia muito o termo reforma da Previdência, reforma na assistência no BPC, reforma e reforma. E, na realidade, tem uma professora da UNB, a Ivonete Boschetti, ela traz esse termo contra-reforma, no sentido de que a Constituição Federal ampliou a proteção social do Estado. Então, ela enxerga na Constituição Federal uma proteção social ampla. E, nesse sentido, ela diz que essas intervenções, que vêm não só pela emenda agora Constitucional 95, que institui um novo regime fiscal da Seguridade, e também pela PEC da reforma da Previdência, e que influencia no BPC e, portanto, na assistência, ela diz, não, na verdade, isso não é uma reforma, porque não vem para ampliar direitos. O nosso sistema de proteção social, que era amplo, agora está sendo reduzido. Então, na verdade, estamos numa onda de contra-reforma, como também a gente está verificando na área de saúde mental. São, na verdade, intervenções que estão restringindo direitos. E, nesse sentido, realmente, o cenário é caótico e o sofrimento vai ecoar para a população vulnerável por um bom tempo. Então, primeiramente, por que é uma contra-reforma? Por que é um desmonte? Primeiro, a emenda constitucional que agora está sendo questionada da ADI do PSOL, né, a ADI que foi proposta em 13/4 e que está sob relatoria da ministra Rosa Weber, e que está pautada na progressividade dos direitos econômicos, sociais e culturais, além de outros argumentos, mas a base, inclusive, é essa. Na verdade, congelou os gastos. Então, a partir de 2018, a gente não vai poder gastar, em termos de despesas primárias, aquilo que a gente gastou no ano anterior, observado a atualização pelo IPCA, que é o índice aplicado ao consumidor, certo? Então, esse teto, a assistência, a política de Estado, a assistência social, vai ter que observar esse teto. E, independente da quantidade de pessoas que precisem de serviços, programas e benefícios providos pela política de Estado da assistência social, o fato é que o teto ele vai ter que ser observado. Então, já começa aí essa verificação de que não se ampliou, mas sim restringiu. E, no âmbito da PEC previdenciária e também de assistência, existe esse aumento da idade e, além disso, condicionando requisitos de enquadramento no BPC para a lei posterior, que, num contexto legislativo de retrocesso, a gente imagina que esses requisitos possam, de alguma forma, dificultar ainda mais o acesso ao BPC. Mas o BPC não é um único direito dentro dessa política de assistência social. E é aí que é importante a gente continuar conversando sobre assistência social. Qual é o problema? O grande problema dessa contra-reforma. O grande problema é que a política de Estado, a assistência social, como ela está prevista hoje na Constituição, como a professora Bibiana disse, historicamente a assistência social é tratada pela perspectiva assistencialista, da caridade. Entidades assistenciais beneficentes, historicamente, exerceram
essa prestação de serviços, esse acolhimento da população em situação de vulnerabilidade. Sob uma perspectiva mesmo de redução de danos. E quando a assistência, então, é instituída como política de Estado e não de governo, ou seja, uma política fixa, estável, uma política de Estado que, independentemente da dinâmica de gestão, ela tem que existir enquanto dever do Estado e direito de todas as pessoas, ela é instituída da primeira vez e consolidada como uma política de Estado na Constituição da República de 1988. Inicialmente, não existe a lei que organiza a assistência social e, a partir daí, começa a criar, a disciplinar uma rede de ações, serviços e programas de forma organizada, ou seja, a LOAS é de 1993. Então, entre a promulgação da Constituição e a efetiva previsão de uma lei orgânica da assistência social, só vem em 93. Porém, é somente em 2011, através da alteração promovida por outra lei federal na lei que organiza a assistência social, que a gente conhece como LOAS, que de fato existe, é instituído do ponto de vista legislativo o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. É a Lei 12.435, que em 2011 altera e inclui uma série de dispositivos na lei que organiza a assistência social e então institui o Sistema Único de Assistência Social. Antes disso, existia na portaria do Conselho Nacional de Assistência Social, de 2009, a portaria 11, a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, mas só no âmbito dos serviços socioassistenciais. Então, o que a gente verifica? Que entre 88, quando então a assistência social abandona o viés da caridade e assume essa natureza de política pública, de Estado, existe um tempo, um período bem amplo. Então, só agora, só desde 2011, a partir de 2009, desde 2011, a gente verifica que essa rede que compõe as ações do Sistema Único de Assistência Social, que começa a ser de fato implementada, com os equipamentos sendo construídos, com serviços sendo prestados, com servidores públicos sendo contratados e concursos efetivamente abertos e efetivados. É recente a instalação de uma rede socioassistencial. E por isso, inclusive, a professora Bibiana diz, a gente ainda não chegou no mínimo de um estado de bem-estar e já vamos promover um retrocesso. É realmente isso. É de 88 que a gente conquista a política de Estado da assistência e é em 2009, a partir de 2009, que ela começa a ser, de fato, concretizada. Então, há muito pouco tempo, ela passou a ser concretizada e já vamos promover cortes nessa política. E o que é mais interessante, até quando o Rhodes trouxe essa questão, mas o mínimo existencial, o estado de bem-estar, só atende pessoas em situação de vulnerabilidade. O que a LOAS fala? Se a gente combinar o artigo 1º dela com o artigo 2º, parágrafo único, a gente vai chegar no seguinte entendimento. A assistência social, enquanto política de Estado, ela promove a universalização dos direitos sociais, voltando-se ao atendimento das necessidades básicas da população. Quando, eu não sei, pelo menos eu, quando exercitei a reflexão a respeito do que é promover a universalização dos direitos sociais, eu aproximo muito a instituição de um estado de bem-estar social. Por quê? A política de assistência social, ela se foca em duas questões muito sérias e que são fundamentais no estado de bem-estar social. O direito à autodeterminação, então a autonomia, a participação e dignidade humana, e a justiça social, uma vida digna. E nesse sentido, essa contrarreforma, ela está não só promovendo uma restrição no que diz respeito a patrimônio, mas ela está implicando diretamente um prejuízo
na autodeterminação das pessoas e, enfim, e obviamente na contramão da justiça social. Enfim, então a política de Estado da assistência social, ela tem esse viés de, no âmbito da proteção básica, e essa é a definição que a LOAS traz, no âmbito da proteção básica, através dos Centros de Referência e Assistência Social, os CRAS, ela previne situações de vulnerabilidade. E no âmbito da proteção social especial, que é através, então, dos Centros de Referência especializados em assistência social, os CREAS, ela atua na reconstrução de situações de violação de direitos sociais. Nesse sentido, a gente percebe que a assistência social, enquanto política pública, ela é muito mais ampla do que o benefício da prestação continuada, ou de qualquer outro benefício especificamente patrimonial. A gente pode trazer transporte, a gente pode trazer alimentação. A assistência social, ela diz respeito à proteção social. E qual é a base do SUAS? A base de organização do SUAS, do ponto de vista legal, inclusive, isso tudo está na lei, né? A base de organização do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, é a proteção. A proteção da família, a proteção da maternidade, a proteção da infância, a proteção da juventude e a proteção da velhice. E, enfim, e é a proteção, junto com esse entendimento, esse conceito trazido pela própria lei de universalização dos direitos sociais, visando ao atendimento das necessidades básicas. Então, na verdade, a política de assistência social, ela é quem institui o estado de bem-estar social. Ela é a responsável pelo estado de bem-estar social. E por isso é tão grave essa contrarreforma. Então percebe, porque é tão focado na velhice o discurso, né, da professora Bibiana? Faz todo sentido. Primeiro, metade da população economicamente ativa não se enquadra no caráter contributivo da Previdência. Então, são pessoas que necessariamente dependerão do BPC como aposentadoria, como forma de sustento não contributivo. Metade da população economicamente ativa, é muita gente. Ainda, se a gente pega estudos do Sistema de Análise de Dados Estaduais, uma fundação vinculada à Secretaria de Planejamento e Orçamento do Estado de São Paulo, eles preveem, por exemplo, o último estudo, que já é do início do ano de 2017, prevê que em 2027, na cidade de São Paulo, a gente vai ter mais idosos do que jovens. E que, ao mesmo tempo em que o envelhecimento demográfico é uma constatação irreversível, menos crianças vão nascer. Então, em 2027, ou seja, daqui 10 anos, a pirâmide etária vai ter um giro. E, então, a proteção à velhice é fundamental nesse contexto de envelhecimento demográfico mesmo, porque todas as políticas voltadas à proteção da velhice estão na proteção social, estão no âmbito da política de assistência social. E, além disso, pessoas com deficiência, igualmente, que até pouco tempo antes da virada paradigmática do modelo, né, biológico para o modelo social, que enxerga a deficiência como um impedimento de longo prazo, de natureza física, psíquica, sensorial, intelectual, que em interação com todas as barreiras que se encontram no meio ambiente, se impede o exercício dos direitos em igualdade de condições com as demais. Enfim, antes de chegar nesse conceito e de se promover através da legislação que vem com a Convenção da ONU, Convenção de Nova York, sobre os direitos das pessoas com deficiência, de focar na autonomia das pessoas, na liberdade de escolha, na independência. Até hoje, o BPC, por exemplo, ele tem esse caráter substitutivo do trabalho. Então, ele é a forma de subsistência das pessoas com deficiência e que hoje, muitas delas, deixam de, muitas vezes, entrarem no mercado de trabalho quando tem essa oportunidade, porque correm o risco de perder esse benefício da prestação continuada.
por isso, todas essas... Mas, enfim, o Sistema Único de Assistência Social e a política de assistência social não se restringe ao BPC, mas as intervenções que estão acontecendo, essa contra-reforma que atinge diretamente não só as despesas primárias no âmbito da política de assistência, mas também a concessão e pagamento do BPC, vão, com certeza, causar um problema gigantesco para a população, de acordo com o nosso contexto, né, socioeconômico, do que o Brasil desenvolveu ou não desde a Constituição Democrática. Mas eu dizia que não é só benefício. Então, se a gente analisa a lei que organiza a assistência social, a gente vai ver lá que existem o benefício da prestação continuada, existem lá benefícios diversos, e que aí eles acabam se concretizando principalmente no âmbito das legislações estaduais e municipais, em políticas setoriais e de diversos entes federativos, porque o Sistema Único de Assistência Social é um sistema descentralizado e que é baseado no cofinanciamento dos 3 entes federativos. Ele tem também programas, e na própria lei estão lá previstos, por exemplo, um programa de combate ao trabalho infantil e também um programa voltado para a atenção integral à família. E existem também os serviços, os chamados serviços socioassistenciais, que são serviços divididos em complexidade. Eles têm tanto serviços dentro da proteção básica, e lembrando aqui, pela lei, a proteção básica é aquela que previne situações de vulnerabilidade, e é aí que a gente não verifica que é só a vulnerabilidade econômica que justifica a atuação de um serviço social, porque vem na base de prevenção, então atua muito em questões de violência, né, para prevenir situações de violência e de violações de direito, e que, infelizmente, já não recebe o investimento que deveria. Agora, é bem provável que a proteção básica sofra ainda mais com esse congelamento dos gastos. Se já sofria, agora muito mais. E no âmbito da proteção especial, que viriam então os serviços socioassistenciais vinculados aos CREAS, que são especializados, existem níveis de complexidade. Dentro do especial, os idosos, por exemplo, estão tanto na proteção básica, a proteção da velhice na proteção básica, mas também tem a proteção da velhice na proteção especial. Na proteção especial, tem situações de acolhimento institucional de pessoas com deficiência e pessoas idosas, então aí se enquadram os serviços de instituição de longa permanência, residência inclusiva, casas-lares, eu não sei se é esse o plural, mas acho que sim, que seriam formas de cogestão, atendimento habitacional de pessoas idosas, na realidade. Também se enquadram a população em situação de rua, está no âmbito da proteção social especial. O que mais eu posso citar? Adolescentes em conflito com a lei estão no âmbito da proteção social especial. Mulheres em situação de violência estão no âmbito da proteção especial, da proteção social especial. O que na realidade se vê, portanto, é que em relação a todos os grupos, quem fornece proteção social, quem fornece atendimento a necessidades básicas, quem garante direitos sociais é a política de assistência social. É verdade que ela está nesse tripé da seguridade, junto com saúde e junto com previdência. Mas a política social me parece muito mais ampla. A política de assistência social me parece mais ampla. Mas isso a gente pode discutir. Mas me parece mais ampla e até pelo caráter necessariamente intersetorial dela. Então, hoje, quando a gente busca um serviço socioassistencial
ou através de ações judiciais, na atuação da Defensoria Pública, a gente busca a implementação de um serviço, de uma residência inclusiva, que o Felipe Rhodes fez parte da primeira, eu acho que ação de residência inclusiva, né, da Defensoria Pública, que é alta complexidade dentro da proteção social especial. A gente não consegue mais falar em assistência social integral, proteção social integral, sem trazer política habitacional e sem trazer política de saúde. E trabalho. E política de trabalho, acesso ao trabalho. Tanto é que no âmbito da proteção básica, por exemplo, que previne situações de vulnerabilidade, os CRAS têm uma atuação essencial em fazer, em colaborar na organização de vida e viabilizar acesso ao trabalho, fazendo ponte com outras políticas de acesso ao emprego, capacitação técnica, proteção especial. Se hoje a gente entende que vai haver uma inversão da pirâmide etária e que a velhice precisa ser cuidada, a gente tem que pensar, e isso são as pesquisas atuais no âmbito da gerontologia, da professora Bibiana, a gente precisa pensar em novos olhares, ter um novo olhar do morar do idoso. Onde esse idoso vai morar? Ele vai ser totalmente institucionalizado ou não? Não, ele, de acordo com a legislação, com a Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos dos Idosos, por exemplo, que a gente ainda não ratificou, mas já assinou, ela segue muito a linha da nossa, inclusive, Política Nacional do Idoso e do próprio Estatuto do Idoso, que são a legislação focada na autonomia, na independência, na liberdade de escolha. Como a gente pode garantir um morar sem institucionalizar, mas ao mesmo tempo acolhendo do ponto de vista socioassistencial em sua residência com saúde. Então, quando a gente vai entrar com uma ação em favor do idoso, porque ele quer morar de qualquer jeito na casa dele, o que a gente precisa? Existe uma lei recentemente promulgada que garante obras de acessibilidade dentro da residência do idoso e que é um programa de financiamento. Então, a gente vai ter que, ao mesmo tempo, olhar para a habitação e para o que existe de programa habitacional no âmbito das secretarias de habitação. A gente vai ter que, ao mesmo tempo, pensar, não, mas ele é uma pessoa que tem dependência para algumas atividades da vida diária. E aí entra o quê? A necessidade de cuidador, ou entra a necessidade de visita domiciliar pelo centro de referência especializado em assistência social. E, ao mesmo tempo, eventualmente, ele precisa de tratamento de fisioterapia, ele precisa terapia ocupacional, alguma coisa que esteja vinculada à saúde. Então, as nossas ações, as ações da Defensoria Pública, ainda que a gente esteja falando exclusivamente de serviços tipificados na tipificação nacional, né? No estado de São Paulo ainda não tem um anteprojeto em andamento de tipificação estadual de serviços socioassistenciais que está submetido à consulta pública. Estou certa? As assistentes sociais. É isso? A gente tem a tipificação municipal aqui da cidade de São Paulo, a nacional, por uma portaria do Conselho Nacional de Assistência Social, mas no estado de São Paulo ainda é um anteprojeto que está submetido à consulta pública. Mas, enfim, quando a gente vai entrar com uma ação, a gente não consegue mais pensar em políticas do âmbito da assistência social sem a intersetorialidade, sem pensar em saúde, sem pensar em habitação. Tanto é que, por exemplo, a ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência, e ela é tipificada como um serviço de alta complexidade da proteção social especial. Então, ela é uma política de assistência social. Ao mesmo tempo, ela é regulada por uma portaria conjunta da Anvisa. A Anvisa é saúde. E, ao mesmo tempo, ela está da habitação no Estatuto do Idoso. Então, ela é uma política de habitação. Ela é excepcional, porque a casa-lar tem que ser a regra. A casa-lar é aquela cogestão, os idosos se organizam e vivem numa casa com mais ou menos até 8 pessoas, tá lá, tudo isso é regulamentado, até 8 pessoas naquele ambiente em sistema de cogestão. Na cidade de São Paulo tinha uma, mas ela foi fechada na Vila Mariana e hoje não tem mais, nenhuma na cidade de São Paulo. E, enfim, essa
natureza que eles chamam de serviços híbridos, eu acho, dentro do serviço social. Enfim, que mais a gente pode falar que tenha mais a ver com a prática, Rodrigo? Rodrigo hoje falando que precisa de prática a gente precisa dar exemplos práticos do cotidiano. Mas, enfim, como eu trabalho no núcleo, eu vou falar de alguns procedimentos que a gente tem lá. Tem esses procedimentos para instalação de residências inclusivas e agora saíram vitoriosas essas ações, processo de conhecimento, mas ainda precisa executar. A execução, com certeza, vai ser o ponto X da questão para não se transformar a residência inclusiva, que deve propiciar o resgate da autonomia em depósitos humanos, né? Então, a gente vai precisar cuidar dessa execução, independente de quem esteja no núcleo. A gente está analisando todas as políticas habitacionais voltadas exclusivamente ou não para idosos. Então, Vila Dignidade, que é exclusivo programa habitacional exclusivo para pessoas idosas, que tem um caráter legal intergeracional e que o município até então não tinha estabelecido convênio com a Secretaria Estadual de Habitação e, portanto, não participava. Não tem esse empreendimento aqui, mas a gente tem lá no núcleo vários problemas em relação a defeitos e vícios, né, do produto, vícios e defeitos do produto em si, do edifício. A gente está analisando a República da Melhor Idade, que é uma tentativa que só existe uma na cidade de São Paulo, e é um condomínio. É um condomínio voltado para pessoas idosas, mas não tem esse recorte intergeracional, que também é um dos princípios da Convenção, inclusive Interamericana, sobre os Direitos Humanos dos Idosos. Nós estamos também analisando a locação social, o programa, porque tem o mistério da lista. O mistério da lista, quantidade de pessoas que aguardam, quais são os critérios, como funciona o andamento dessa lista e ampliação dos programas, análise das LPIs, vagas insuficientes, também o mistério da lista, e a lista é sempre um mistério nesses acolhimentos institucionais que têm um caráter residencial muito forte. Bom, no próprio SUS também, né, tem o mistério da lista, enfim. Então, na realidade, a assistência social nessa perspectiva merece ser pautada, merece ser discutida, precisa receber o valor que tem enquanto essencial para a instituição de um estado de bem-estar social, que a gente está muito longe de alcançar. E é isso, é só tristeza, né? O povo sofre mesmo e grita isso nas ruas e vai continuar ecoando. E, na realidade, com o congelamento desses gastos, o que eu prevejo é que a gente vai aumentar as nossas ações judiciais. Vocês também já devem ter chegado a essa... Ah, professor, tudo bem? Vocês já devem ter chegado a essa conclusão de que a gente vai ter que entrar para a batalha judicial para conseguir aumentar pela via judicial os gastos congelados. E na ADI, inclusive, do PSOL, em relação à Emenda Constitucional 95 de 2016, eles trazem esse aspecto no que diz respeito aos gastos que devem ser congelados no âmbito da Defensoria Pública da União. Não diz respeito só à contratação, diz respeito à própria ampliação da assistência jurídica gratuita, integral e gratuita, que ficou completamente limitada. Então, ao mesmo tempo em que uma das vias que a gente vai encontrar para sair desse caos é a via judicial, a gente não vai conseguir ampliar a nossa assistência. E isso, espero, a gente tem que ter forças reservadas para
para que a gente não congele também, né? E só acorde daqui a 20 anos. Enfim, é isso, pessoal. Se vocês quiserem mais. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Fernando, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sou defensor público e tenho uma atribuição criminal em Itapetininga e sou do núcleo de pessoa com deficiência e idoso. E, de certo modo, uma questão que me preocupa na atuação criminal é os direitos das pessoas idosas e das pessoas com deficiência dentro dos estabelecimentos prisionais. Outro dia eu fiz um atendimento, uma audiência de um senhor idoso que veio de Franca para Itapetininga, levou mais de um mês, estava com uma colostomia, estava aberto o intestino dele, ele ficou de bonde, de trânsito, mais de um mês para chegar lá de uma audiência de um crime de estelionato em 2004. E acho que a gente tem uma certa deficiência na lida com essas questões dentro do sistema prisional também, de assistência aos idosos e pessoas com deficiência lá dentro. A gente tem alguma perspectiva nisso de melhora ou a gente só caminha também para a desgraça que caminha como um todo com a redução com o teto de gastos e as novas perspectivas reformistas ou contra-reformistas do nosso governo? Nossa, então, ainda bem que você trouxe a questão criminal, Rodrigo. Até no núcleo a gente tem um procedimento que foi apelidado de PCDI em cárcere, pessoa com deficiência e idosos em cárcere. A gente está, inclusive, estabeleceu recentemente uma parceria com o ITTC e já fixando projeto piloto aí para fazer mutirão, inclusive quem quiser participar, bater foto, então para sensibilizar, fazer o atendimento e para buscar a aplicação primeiramente do indulto. Vai voltar para mulheres, né? Mulheres idosas e mulheres com deficiência, porque o último indulto vem nessa linha. E porque é realmente isso, a assistência, a saúde, quando diz respeito ao sistema prisional, e essa era uma crítica que o NESC trazia, né? O Bruno Chimizo, a Verônica, o Patrick, é tudo submetido à Secretaria de Administração Penitenciária. Então acaba... E o Ângelo, inclusive, deve entender super bem disso. Mas o criminal, a princípio, é um mundo à parte. E, por isso, obviamente, mais truculento. É verdade que, no âmbito do Estatuto do Idoso, a gente pode requisitar atendimento à saúde para a pessoa idosa. E o Estatuto do Idoso pune, sob a perspectiva da infração administrativa e mesmo criminal, a não atenção devida a pessoas idosas que necessitem de atendimento à saúde. Então, eu acho que a via, nesses casos em que se verifica, é responsabilizar. É um ofício, pode ser para o corregedor do presídio, pode ser para o próprio secretário da administração penitenciária, mas é registrar que aquela situação ocorre e que a ausência de atendimento, do ponto de vista do Estatuto do Idoso, gera tais consequências, inclusive passíveis de responsabilização administrativa criminal, e não exclui a hipótese da improbidade administrativa também. Então, uma perspectiva prática de atuação seria essa: destacar as normas do Estatuto, porque elas são protetivas e elas são bem claras sobre essa atenção prioritária à saúde. E nesse contexto de contrarreformas, né, inclusive de saúde mental, e aí entram as questões, entra muito a questão do HCTP, né, é bem provável que as disputas acabem sendo vencidas pelo outro lado. Porque se até ontem, quando então a gente ainda aplicava mais a lei antimanicomial, e, enfim, ou tentava de alguma forma buscar humanizar o atendimento prestado às pessoas presas, se antes já era difícil no judiciário fazer esse debate, agora em que o executivo assume, escancara
a contra-reforma do Estado, né? Mudando totalmente o pacto social que é inicialmente estabelecido em 1988. Então, se o próprio executivo está fazendo isso, agora a batalha no judiciário vai ficar muito mais difícil. Então, eu não vejo como não piorar a situação de quem está encarcerado. Ainda que, finalmente, o discurso levantado pela Defensoria, pelos movimentos, pela sociedade civil, o discurso do encarceramento esteja ganhando cada vez mais corpo e seja um consenso mesmo nos grupos mais conservadores. Ângelo, você quer completar com alguma coisa? Porque o Ângelo tem uma super experiência aí com essas questões, mas a minha análise é essa, de que vai piorar para todo mundo e principalmente para quem já está numa situação caótica. O sistema prisional é isso. Então, Fernanda, eu queria agradecer muito a tua presença também, dando uma aula aí, né? E, enfim, deixar a comissão lá do núcleo também, não só à disposição, como vai te solicitar muito nesse diálogo para a gente pensar no que dá para fazer, né? Então, muito obrigado. Eu agradeço, pessoal.